Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. A partir de hoje, nós vamos começar uma pequena série no livro de Jonas, aproveitando o nosso mês de missões. Na verdade, nós já temos falado sobre missões, tivemos aqui uma conferência missionária, que ainda tem as suas marcas aqui no nosso templo, e nós vamos ter essa exposição. A nossa ideia é nós termos 4 pregações no livro de Jonas. Obviamente a gente não vai poder captar todo esse material, todo esse conteúdo, mas na direção do Senhor, creio que Ele há de nos guiar naquilo que Ele quer instruir a sua igreja durante esses próximos finais de semana. Amém, meus irmãos? Então, Jonas, capítulo 1. Vamos ler, meus irmãos? De maneira participativa, eu quero pedir para que os irmãos leiam os versos pares. Todo esse capítulo, 17 versos, diz assim a palavra do eterno Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Vamos orar mais uma vez.
Pai, nós clamamos a Tua graça sobre nossas vidas, e num texto já tantas vezes ouvido, meditado, falado, comentado, meu Deus, nos traz o mesmo e velho Evangelho, e que ele possa inflamar os nossos corações. Em nome de Jesus, perdoa as nossas ofensas, ó Pai. Abre os ouvidos, abre os olhos no nosso coração, Senhor, para que possamos aprender as maravilhas da Tua lei, meu Deus, e assim poder colocá-las em prática para a Tua glória e Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós completamos 166 anos de história da chegada do presbiterianismo ao Brasil, no último dia 12 de agosto. Estive até em Cabaceiras, né? Tivemos um momento lá muito interessante, louvando a Deus pela nossa história e pela graça do Senhor, intervindo através dos seus missionários, especificamente de Ashbel Green Simonton, um norte-americano que lá na sua juventude, aos 26 anos, chamado pelo Senhor, resolveu largar a sua vida e vir para o Brasil. E aqui chegando, desde os seus 26 anos, teve 7, 8 anos de ministério, falecendo aos 34 anos, e deixou um legado extraordinário. Eu poderia quantificar, eu podia ter trazido aqui relatos, números, dados, tudo seria interessante. Mas basta nos olhar, olha aí para o seu lado, olhe para os seus irmãos, olhe para a nossa igreja. Isso já nos fala bastante desse legado. Ele tinha um hábito, Simonton, de escrever, tomar nota, tinha um diário, e tem um livro interessante, Diário de Simonton, e tem um escrito dele, datado de antes da sua vinda ao Brasil, que ele dizia o seguinte: agradeço a Deus por todos os caminhos por onde me levou, e gostaria de estar exatamente onde estou, em nenhum outro lugar, pois este é, creio, meu campo de trabalho. Alguém que se submeteu ao chamado do Senhor e que tinha essa convicção de que estava fazendo e cumprindo a vontade de Deus. E ele gostaria de estar exatamente onde estava naquele momento. E veio com essa convicção desse chamado e vindo aqui pregou o evangelho da salvação. Quanto a nós, meus irmãos, será que nós temos essa convicção? Estou exatamente onde Deus me chamou, no lugar onde Deus quer, fazendo a vontade dEle. Nós estamos falando sobre missões e algumas dificuldades quando nós pensamos no avanço da obra missionária. Nós podemos pensar aqui nas forças, nas hostes espirituais. Satanás que se levanta de maneira tão clara e com tanta intenção de neutralizar a obra do Senhor. Pode ser, e de fato é, um dos grandes empecilhos da obra do Senhor, a ação efetiva de Satanás, o inimigo da igreja, porque é inimigo do Senhor. Nós podemos também pensar no mundo, um mundo, cada vez mais mundo, né, secularizado com seus ideais, um mundo que jaz no maligno e cada vez mais tenta se apropriar da igreja, ora de maneira hostil e clara, sobretudo se a gente pensar num contexto, numa conjuntura geopolítica, onde de fato há uma frente ali de oposição ao evangelho que impede a ação efetiva e a entrada dos missionários, sim. Mas outra forma é uma forma sorrateira, quando o mundo invade a igreja e ela diminui, limita e ela muda, por assim dizer, a nossa teologia. É uma das formas que o mundo entra na igreja, que ela tenta, contra a obra missionária, esvazia a igreja do seu conteúdo, que é o evangelho. Mas também há um terceiro inimigo do avanço, que impede, muitas vezes, o avanço da obra missionária. Sabe quando alguém quer dizer de maneira bem humorada que você não dirige bem, que diz que o problema do carro está entre o banco e a direção, né? Ele quer dizer qual o problema. Um dos grandes empecilhos para o avanço da igreja, para missões na igreja, se chama os próprios missionários. E aqui eu estou me colocando. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós nos mostramos relutantes quanto a esse chamado.
E por causa da nossa fraqueza, por causa muitas vezes da nossa covardia e de tantas outras razões, sabemos que Deus poderia ter posto a sua obra, a sua missão à frente, independentemente da ação humana, porque Ele é soberano, Ele poderia fazer. Mas, mesmo assim, sabendo das nossas fraquezas, Ele chama a sua igreja. Nós vamos ver nos próximos domingos, a partir de agora, mais uma vez, talvez você já tenha ouvido tantas vezes sobre a história de Jonas, justamente alguém que estava sendo chamado pelo Senhor, mas que se mostrou resistente quanto a esse chamado. Mas ainda assim, o Senhor Deus, porque a obra é do Senhor, Ele levou a sua missão adiante, tornando o próprio Jonas um campo missionário, alcançando, e nós vamos ver as maravilhas que o Senhor tem para nos revelar sobre o Evangelho aqui no livro de Jonas. Amém, meus irmãos? Eu queria mostrar para vocês, em primeiro lugar, que essa é uma expansão inédita do Evangelho, ou da propagação do nome do Senhor. Veja que no verso 1 e início do verso 2 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Quando vê esta palavra, a gente pode pensar primeiramente do ponto de vista histórico. Jonas, ele aparece em outra porção da Escritura, lá em 2 Reis, no capítulo 14. Ele serviu como profeta na época do rei Jeroboão II. Lembremos aqui que ele atua no reino norte, né? Lado de Israel já tinha havido essa separação entre as 12 tribos. Já haviam se passado mais ou menos 150 anos desde a morte do rei Salomão. E um tempo já que a nação já estava dividida, 12 tribos, 10 de um lado, 2 do outro, Judá e Benjamim em Jerusalém, eles permaneciam fiéis ao trono davídico. A gente, de vez em quando, fala sobre isso, lembrando que o reino norte ele sucumbiu mais rapidamente e se afastou do temor do Senhor. Israel, por sua vez, continuava, Judá, por sua vez, continuava ainda fiel. Também iria futuramente cair. Israel enfrentava uma grande ameaça. Havia uma grande ameaça interna. Lembra que eu falei ainda há pouco, né? O grande problema é a gente. Então, o grande problema de Israel se colocava não no lado de fora, não entre os assírios, que eu vou falar daqui a pouco, mas eles mesmos estavam discorrendo, estavam se sucumbindo diante da idolatria, estavam em pecado. Veja, mas também havia aqui outro problema, e aí um problema internacional, um problema geopolítico, que era o quê? A ascensão da Assíria. Jonas, ele profetiza, mostrando que, num tempo de misericórdia, isso a gente vai ver em 2 Reis 14, que Deus tinha dado esse alívio para o povo de Israel, de modo que eles estavam conseguindo se expandir e ter um tempo de calmaria. Mesmo assim, era um tempo de ameaças, vinda do norte. Quando a gente pensa em missões, aqui é um contexto muito rápido, para a gente se situar em relação a essa parte mais histórica, essa parte da época. Mas quando nós pensamos em missões, em que lugar da história a gente pode colocar Jonas, essa narrativa de Jonas? A gente pode pensar de uma maneira bem genérica, compreender essa missão de duas formas, em dois momentos. Um primeiro período, um período de atração, e outro período de deflagração. Por que atração? Porque, no primeiro momento, Israel deveria iluminar as nações com um testemunho forte e fiel sobre esse Deus Yahvé, esse Deus verdadeiro, que não era meramente um Deus territorial, mas o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. É por isso que um lema principal de Jonas aqui, capítulo 2, verso 9, é o quê? Ao Senhor pertence a salvação. Ora, meus irmãos, então, num primeiro momento, lembra, às vezes, as mariposas, elas são atraídas pela luz, né? Tem um período que a gente olha, as mariposas estão ali. Da mesma forma, todos os povos deveriam olhar para Israel e serem atraídos à luz do Senhor. Obviamente que esse processo de dar testemunho para as nações, ele é antigo, porque Israel precisava ser uma bênção.
E não somente atraindo, mas também indo. Por isso que a gente pode pensar, é um período missionário de atração, de fato, mas não somente, ainda de maneira tímida, nós conseguimos perceber já essa deflagração com a missão dada a Abraão. Qual foi a ordem dada a Abraão? Deixa a tua terra, a tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí tem uma ordem lá no capítulo 12, verso 2, diz assim, se tu uma bênção. Nas terras das peregrinações de Abraão, ele deveria ser uma bênção. Então, ali já está posta uma ordem para o povo de Deus de abençoar as nações. Só que, nesse sentido, de maneira mais efetiva, é uma novidade para Israel, no contexto de Jonas, esse chamado para ir, de fato, a outra nação. Temos outros profetas que tinham a sua missão interna e também de acusação, chamando a atenção das outras nações, mas deixar a sua terra assim, de maneira mais efetiva. Como é que a gente chama? Uma agência missionária no Antigo Testamento. Jonas, ele é um precursor das missões, se a gente puder assim chamá-lo, né? De um precursor das missões. Era uma novidade, mas eu digo para vocês, não é algo assim, somente de atração, como eu falei, mas de deflagração. E no contexto de Jonas, a gente já percebe isso através de alguns eventos. Por exemplo, a mulher de Sarepta, lá, a viúva, né? Então ali era em Sidom, ali no ministério de Elias, já uma proclamação das verdades do Deus eterno. Um oficial sírio, lembra o nome dele? Naamã. Então aí já uma incursão missionária. Tem uma jovenzinha, né, que foi enviada, e ali a gente já consegue perceber, porque esse sempre foi o propósito do Senhor. No ministério de Eliseu nós percebemos isso. Então, inclusive esses exemplos são citados pelo próprio Senhor Jesus em Nazaré, no momento em que aqueles israelitas não estão recebendo a palavra, não estão recebendo o Senhor Jesus. Isso mostra um pouco até, meus irmãos, da realidade, porque Jonas, ele representa, ele tipifica o povo de Israel, na sua dureza e na sua dificuldade de olhar para as outras nações e de abraçar de fato essa missão. Esse sempre foi o propósito do Senhor. Os salmos, né? Os salmos, alguém já falou que os salmos, eles são o cântico de missões. Nós lemos aqui de manhã o Salmo 67. O refrão do Salmo 67 é: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então ali a gente já consegue perceber, é uma bênção araônica no Salmo 67, abençoa-nos, ó Deus, e as nações vão poder, né, ver a tua glória e tal, o fruto já foi dado, mas ali já há um aspecto dessa missão, louvem-te os povos, o chamado para que todos os povos venham se render diante do Senhor. No Novo Testamento, esse primeiro ponto é um pouco mais teológico sobre missões, tá bom? Porque a gente vai ter bem uma prática aí durante esse próximo mês, mas no Novo Testamento, tanto essa atração como esse processo de deflagração, ele ocorre também. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos mostra a expansão da igreja, não é verdade? Então, nós percebemos lá em Atos que esse povo, ele está indo, né? Uma ordem, eles estão indo de Jerusalém até onde? Até os confins da terra. Então isso fica muito claro, né, durante a narrativa, embora Atos termine assim meio que abruptamente. O que é que aconteceu? Como é que termina essa história? A história não termina, a história continua, estamos aqui, né? Então nós somos, né, essa continuação do livro de Atos. Mas veja, há uma ordem, o povo deve ir, mas também a igreja em Jerusalém, ela dava testemunho fiel. Lá no capítulo 2, diz assim: contando com a simpatia de todo o povo. O povo continua com essa missão, essa igreja continua com essa missão, indo e dando testemunho. Isso acontece na nossa dinâmica, né? Quando nós estamos lá fora, estamos propagando o evangelho, e tem aquele que diz assim, isso não pode ser desculpa, como é que eu falo lá em casa para Heitor? Crente furubel. Eu digo crente furubel. É quando eu estou querendo dar algum exemplo negativo. Aí, não é desculpa para um missionário furubel, que é isso? É um missionário assim que não quer cumprir a sua missão. Vamos lá na igreja, né? A gente resume a pregação ou a evangelização com o quê? Vamos lá na igreja que o pastor dá de conta. Ei, meu
meu filho, faça a sua parte lá. Prega o evangelho onde você está, no seu lugar, no seu momento. A gente vai ver daqui a pouco que essas oportunidades, elas precisam ser bem aproveitadas. Mas, pelo menos, sabe aquele missionário pelo menos também? Pelo menos faça isso, tá bom? Então, essa ação aqui. Mas há um imperativo divino, esse chamado. O que é que Deus diz a Jonas? Dispõe-te, né? Vai, esteja disposto. Mas antes desse chamado, há uma disposição do próprio Deus. Porque a missão começa em Deus e termina em Deus, uma vez que ela busca a glória de Deus. E ao próprio Deus que ele usa os meios, estabelece todas as coisas, abre todas as portas. É o Senhor, essa obra é dele. Então ele chama Jonas, mas o protagonista das missões, quem é? É o próprio Senhor. Nós, enquanto igreja, somos frutos, né, dessa expansão inédita. Quando nós pensamos no cenário de missões no Brasil, nós passamos aí, as gerações passadas, as primeiras gerações, elas pegaram em peso, não é não? Eu já contei a vocês que estive em Patos, um templo bonito lá, com ar-condicionado, confortável, uma bênção. Mas a história nos mostra que aquele templo, há um tempo atrás, algumas décadas atrás, ele tinha sido queimado, né? Então, os nossos antepassados, as primeiras gerações do cristianismo na nossa nação, estou falando de um recorte de um passado recente, tá bom? Então, eles pagaram esse preço. Nos últimos tempos, nós estamos nessa época de expansão. É um momento, assim, onde é uma percepção minha, que nós estamos numa crescente. Eu penso que vamos ter um tempo de estagnação, né, desse crescimento, ele desacelera. Os dados do IBGE mostram isso, né, que havia uma expectativa de um crescimento maior, acho que crescemos na casa de 5%, 6%, né, em uma década, seriam 12 anos, porque é o último censo de 2010 a 2022. Né? Mas, assim, foi um tempo maravilhoso. Você é do tempo as nossas conferências missionárias, elas eram muito mais comuns, né, nas igrejas. Nós tivemos um tempo assim de grande expansão, EJC, ECC. Não sei se é uma percepção só minha, irmãos, eu posso estar equivocado aqui. Mas vi, sobretudo na primeira década do século XXI, esse movimento todo, última década do século XX. Então, toda essa expansão, hoje os nossos filhos já são crentes. Assim, né? Eles já nascem na igreja, nós já temos uma cultura evangélica. Eu não vou tecer críticas aqui, não temos tempo hábil para isso, a gente vai poder falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas o tempo meus irmãos, o fato é que houve no Brasil essa expansão inédita, e nós podemos dar graças a Deus. Podemos dar graças a Deus pelas portas abertas aqui na nossa nação. Tem muita gente que olha para o futuro com muita preocupação. O que vai ser da igreja? Será que haverá uma perseguição? Ou os nossos direitos vão ser, de alguma forma, prejudicados? Eu não sei, meus irmãos. Eu sei que hoje é o ano aceitável do Senhor. E se há oportunidade, nós devemos pregar a palavra de Deus. Porque esse é sinal. Isso é um sinal da glória, da majestade, da graça e do favor de Deus quando olhou para a nossa nação, quando olhou para a nossa cidade, quando olhou para a nossa família. Coisa maravilhosa. Lá nos idos eu fui chamado pelo Senhor em 1998 e em 1999 chegou uma família lá na igreja, na quarta igreja. Família completa, né? Chegou o pai, a mãe, 2 moças, e eu fiquei de olho. Disse, mas, rapaz, dando graças a Deus, né? Graças a Deus pela salvação daquela família. Uma vez que era uma família, os irmãos ficaram pensando, o pastor ficou de olho em quem? Fica pensando, calma, né? E aquela família que tinha vindo, né, do paganismo. A mãe dessa moça diziam que ela ia ser médium. Que médium o quê? Ela serve ao Senhor, é Dona Helena, minha sogra. Né? Deus salvou uma família e ainda me deu uma esposa, meu amigo. Que expansão maravilhosa. Quem sabe a sua futura esposa esteja se convertendo hoje.
Eu já fui pior nisso. Eu já disse, talvez esteja nascendo hoje. Acho que eu disse para Timóteo, foi Timóteo, né? Já fui pior. Quem sabe esteja se convertendo hoje, Timóteo, né? É porque ele é presbiteriano, mas no coração dele ele disse, Senhor, amém. Mas é um tempo de expansão, favor do Senhor. Que bênção. Como esse novo tempo de deflagração da glória do Senhor deveria ser abraçado por Jonas e por Israel? Como nós deveríamos abraçar esse tempo? Com alegria, com disposição, aproveitando todas as oportunidades, glorificando ao Senhor, remindo o tempo, se dispondo. Cantamos tantos louvores aqui que nos remetem a missões, né? Eis-me aqui. Já contei aqui que esse louvor para mim é um problema, né? Eis-me aqui, Senhor, e de renovar esse compromisso. Estou disponível, Senhor, para onde Tu quiseres me enviar. Mas cantei ali, Senhor, estou disponível para onde o Senhor quiser me enviar. Que Deus nos ajude. Mas depois dessa expansão inédita, a gente vai perceber aqui um missionário mal-humorado, indisposto e fujão. Segundo ponto aqui, meus irmãos, essa resistência, eu quero mostrar para vocês. Se no primeiro momento percebemos essa expansão inédita, no segundo momento, eu quero olhar com vocês para essa resistência que ela é um tanto quanto inexplicável. Parte de quem? O Jonas. O que é que ele está fazendo? O verso 2 começa bem, né? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor fez o chamado, o Senhor disse o lugar, não teve nem aquela questão. Às vezes você diz, para onde Deus quer me enviar? Você não sabe, né? E tal. Mas para Jonas não tinha desculpa, não. Olha, é para Nínive, é esse o endereço, é esse o local. Mas, quem era Nínive? Capital da Síria, capital militar. São conhecidos assim pela forma cruel como tratava os seus algozes, seus inimigos, perfurava os olhos, empalava, é uma coisa tão terrível que a gente não consegue nem explicar o que é isso. Mas era um povo mau, temível. Para complicar ainda mais, acredita-se que a cidade natal de Jonas era Gat-Efé. Ela se situava no extremo norte da região. E era a cidade que mais sofria com as atrocidades dos assírios. Ou seja, você já teve aquele vizinho ruim assim? Né? Você não pode ser um vizinho ruim, não. Mas, tá bom? Mas a gente pode ter vizinho ruim. Assim, não vê a hora daquele vizinho ir-se embora. Jonas tinha essa vizinhança dos assírios. Certamente isso trouxe ainda um grau de preocupação para Jonas, e a formação e a reação dele também passa por essa questão, não somente, mas também. Ou seja, nem Jonas, nem os israelitas nutriam simpatia pelos assírios, e de fato eles viriam a dominar o seu território. Por isso, para Jonas, esse chamado ele é inconcebível. Outro grande problema de Jonas é o seu nacionalismo. Ele olhava ainda com essa visão deturpada sobre missões, sobre essa expansão da glória de Deus. Então ele tinha esse problema e essa dificuldade. Eu já falei para vocês, ele simboliza aqui essa própria visão do povo de Israel. E o que é que ele faz com tudo isso? Ele se dispõe. Versículo 3, o início, ele diz assim, Jonas se dispôs. Meu amigo, então já, num primeiro momento, nós podemos pensar, e o quê? Trazer Jonas à frente, consagrá-lo, trazer os oficiais da igreja, Senhor, vamos despedir esse irmão, vai na bênção. Calma. Diz para vocês qual é o problema, um dos problemas das missões, né? É o motorista. Ele se dispôs para quê? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Onde ficava Tarsis? Existem debates sobre essa localização, mas tudo indica que a cidade se encontrava a oeste do mar Mediterrâneo, atravessando o estreito de Gibraltar, em algum lugar na costa oeste da Espanha atual. O que é que ele faz?
Deus dá um chamado para ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Assim, se você olhar no mapa, eu estava olhando o Weber Júnior pregar sobre esse texto, ele, de maneira bem gráfica, ele colocou até uma imagem de um mapa, mostrando assim que ele foi para o outro lado, outro território, querendo de fato fugir da presença do Senhor. Mas eu achei curioso essa possível localização nas proximidades da Espanha. Por quê? Porque tem um missionário, alguns dizem que é o maior missionário de todos os tempos. Ele escreveu uma carta aos romanos. E nessa carta, um dos propósitos desse missionário era conseguir o apoio dessa igreja de Roma para ir, sabe para onde? Para a Espanha. Quem foi? O apóstolo Paulo. Está aqui esse Jonas indo para as bandas, a intenção dele era ir para as bandas da Espanha. E quem sabe, acidentalmente, mas providencialmente, ele não tenha sido precursor das missões na própria Espanha. Bom é quando nós fazemos missões de maneira intencional, não é, irmãos? Sabe por quê? Porque quando a gente faz missões de maneira intencional, a gente consegue se alegrar mais, não é verdade? A gente consegue perceber de maneira mais nítida como o Senhor Deus está nos usando, como está usando a sua igreja. E a gente poder olhar para alguém dizendo assim: Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor poderia ter usado qualquer pessoa, mas o Senhor usou esse pequenino servo para alcançar o meu irmão. Para alcançar o meu irmão. Eu me lembro, aliás, antes de dizer isso, eu queria que vocês refletissem. Tem alguém aqui na igreja que foi fruto das suas orações, da sua evangelização? Tem alguém? Você não precisa falar, não. Mas tem alguém? Aqui não. Pense. Já teve, ele está em outra igreja, tem? A gente precisa se alegrar com essas coisas. Essa é a missão intencional, irmãos. Você foi lá, pai de alguém no SCC, não é JC, né? Eu não fiz SCC, eu não sei. Mas tem, como é SCC? Tem um casal responsável ou não? Não, né? Depois isso é tema para pós-culto, tá bom? Mas você foi pai no EJC, você contribuiu com missões, faz parte da missão também. Aqueles que forem alcançados lá pela missionária Margaret Mee, por Socorro Teles, através das canções, né, pelo poder do Evangelho, por Ricardo lá no Amazonas, você faz parte disso de fato. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus. Mas será que a gente não pode dar mais frutos aqui onde nós estamos, irmãos? Será que o Evangelho não pode se expandir, se dilatar no nosso contexto? Faz quanto tempo, meu irmão? Qual foi a última vez que você se alegrou com um fruto do Evangelho que Deus pôde lhe proporcionar? Esse, de fato, inclusive essa foi uma das falas do pastor Sérgio, que teve aqui, né? Ele nos provocou nessa questão de nós participarmos de maneira mais ativa na evangelização. Mas, meus irmãos, Jonas deixou de se alegrar, não foi? E Deus estava ali, salvando, naquela turbulência que a gente vai perceber. O que é que ele faz? Tendo descido a Jope, verso 3, parte B, achou um navio que ia para Tarsis, para um fujão, sempre vai haver uma embarcação. Pagou, pois, a sua passagem, não vai faltar recursos e dinheiro para a antimissão, ou para os nossos projetos particulares, né? E embarcou nele, nem pensou, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tem uma parte aqui que ela deve ficar marcada, essa, para longe da presença do Senhor. Jonas, num primeiro momento, ele não demonstra relutância, mas intransigência. Quem demonstrou relutância? Moisés, Jeremias. Eles mostraram essa relutância. Jeremias. Um disse assim, não sei falar. O outro disse, sou novo demais. O outro diz assim, eu sou um homem impuro.
Isso mostra o quê? Uma relutância. Mas todos eles foram. Todos eles chegaram na presença de Deus e mostraram alguma fraqueza. Que há uma virtude na fraqueza, não é, irmãos? Quando nós chegamos para o Senhor, meu Senhor, tem outro. Certamente há tanta gente mais preparada. Há um quê de fuga nisso? Sim. Mas há um quê de honestidade. Tem muitos missionários mais aptos, mais preparados, mais hábeis. Mas o fato que intriga aqui na história de Jonas é porque ele não discute com Deus, ele foge logo. É como se ele dissesse assim: eu não vou levar isso, eu não vou levar nem em consideração esse chamado. Rebelde, né, Jonas? Tá certo. Você vai para onde, meu amigo? Vou-me embora. Não quero nem saber. Tem passagem para onde? Vou para lá. É assim que se faz, irmãos. Primeiro é tolice, fugir da presença do Senhor. Como? Para onde? Há algum lugar, irmãos? Não há. Tolice, porque quando você julga que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus, você é um tolo. Quando a sua agenda, ela suplanta a agenda do eterno, nós estamos equivocados. Não é? Olha só. Ele não sente as ações aqui, rapidamente as ações de Jonas nessa narrativa. Ele não sente, ele entra na embarcação. O Senhor tinha comprado também uma passagem. E a coisa vai ficar bem complicada, verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Então vai ter toda essa turbulência. E aqui, nesse contexto, a gente vai perceber que Jonas não sente as ondas enquanto o barco está quase sendo despedaçado. O que é que ele faz? Desde do DI a gente sabe isso, né? Jonas, ele dorme e os passageiros estão extremamente assustados. Ele dorme enquanto o barco está quase sendo despedaçado. Ele não ora. Enquanto isso, os pagãos que estão ali, aperreados da vida, o que é que eles estão fazendo? Cada um está clamando ao seu Deus. Mas curioso, irmãos, é que no capítulo inteiro, esse homem não vai orar. Jonas não queria orar, claro, para não levantar suspeita. Creio que quando ele entrou no navio, nesse barco, ele ficou em modo avião, se escondeu. Não diga nada não, ninguém não, tá aqui. Vamos se esconder de Deus. Ele não ora, ele não prega. Parece uma pregação, né? Porque daqui a pouco ele vai vir com um discurso e tal, uma confissão, mas não parece ser tão piedoso assim. Mas veja, olha que interessante. Eles estão incomodados, inquietos, vão até onde Jonas está, ele se encontra dormindo. E aí no verso 8, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens com a tua terra, e de que povo és tu. Que oportunidade ímpar, meus irmãos, Jonas teve de pregar de maneira clara, contundente, apaixonada sobre esse Deus. Se vocês lerem Atos 27, vocês vão olhar uma narrativa na qual Paulo, mais uma vez, ele está sendo levado de Jerusalém até Roma, e aí a embarcação na qual Paulo estava ali, ela sofre uma intempérie, e ela vai ficar no porto de... Deixa eu olhar aqui. Malta? Ilha de Malta. Ele naufraga e vai para a ilha de Malta. Mas ali é interessante, no capítulo 27, que Paulo fala, e ele consola, e ele se apropria, ele se aproveita daquela oportunidade. Olha só, se tem, assim, nós temos várias oportunidades, né, de pregar o evangelho. Eu vou dizer a vocês, no momento de sofrimento, as pessoas estão mais sensíveis. Salomão, na sua sabedoria dada por Deus, ele diz que é melhor estar na casa do luto do que onde há a festa. Melhor estar no pranto. E de fato é. Quando nós visitamos algum velório,
um momento as pessoas estão passando por aflição, as pessoas olham e elas, muitas delas tragam uma palavra. A gente precisa de um quê de esperança, de algo que nos possa aliviar a dor. Jonas está aqui, o povo está apavorado, clamando aos falsos deuses. Quantos caminhos ele tinha aqui para pregar a palavra de maneira intencional. Mas o pior, meus irmãos, é que ele não demonstra temor. Ele diz no verso 9: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Estão dizendo: de onde você é? Conta a sua história. Aquela abertura lá do Globo Repórter, né? Quem é esse indivíduo? De onde você veio e tal? Fala a sua história. E ele vai dizer: o seu discurso parece um discurso pronto, um evangeliquez. Obviamente nós temos todos os nossos evangeliquez, nós já temos, a nossa cartilha. Temo ao Senhor. Que conceito de temor é esse? De fugir da presença do Senhor. E muito nós nos assemelhamos a Jonas, de fato, meus irmãos, quando nós falamos que tememos a Deus. Falamos aqui do mandamento, da prática do mandamento, de não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Muitas vezes nós quebramos de tantas formas, infelizmente, os mandamentos do Senhor. Às vezes, parece que esses pagãos aqui da embarcação estão demonstrando mais temor. Eles vão demonstrar mais temor do que o próprio Jonas. E às vezes é assim, um homem não crente. Muitas vezes demonstra um certo temor, ainda de uma forma, às vezes, ignorante. Mas muitas vezes chega à igreja, senta nos últimos bancos, fica em silêncio, ele escuta, fica muitas vezes constrangido, cabisbaixo, sem conhecer muitas coisas, mas sabe que está diante de um Deus eterno. E às vezes nós estamos tantas vezes na casa de Deus, nós perdemos, esse santo temor, se torna algo muito comum para nós. Nós deixamos de atentar para a glória desse Deus. O estado de Jonas aqui é esquisito, tão esquisito, que o mestre do navio pergunta assim no verso 6. O que se passa contigo? O que é que você tem? Acho que esse cara está louco. Porque se essa confissão dele, se ele sabe que está fugindo desse Deus, ele não deve estar bem. E é loucura mesmo, quando nossa prática, o nosso discurso, ele destoa da nossa prática. Quando nós incorremos em pecado, em perigo. Quão perigoso é? Isso não é normal. Por isso eles dizem, todos os passageiros, no verso 10, como pode ele, mais ou menos querendo dizer isso, como pode ele querer fugir da presença do Senhor? Eu pergunto a você, meu querido amigo e irmão, o que se passa com você? O que se passa com sua vida? Por que você faz as coisas que você faz? Você está pecando deliberadamente. Você está fugindo da presença do Senhor. O que é que se passa na tua vida? O que se passa com a gente? Muitas vezes, a nossa apatia missionária não passa pela falta de dons, de talentos, de recursos, disso ou daquilo, de tempo, mas muitas vezes passa pela apatia espiritual. Porque se tem uma coisa que mata missões, é um coração frio na presença de Deus. Lembra de Simonton, do seu diário? Ele escreveu o seguinte: sinto fortemente, já estava no campo, e ele diz assim: sinto fortemente que preciso ter um conhecimento mais claro de Cristo, em um senso perceptível de sua presença e amor. Ser missionário sem ter amor fervoroso por Cristo e zelo pelas almas é mau negócio. Devo renovar a minha consagração. Que preocupação legítima, não é? Como ser missionário sem ter esse senso perceptível da presença do Senhor, do seu amor? Porque justamente o nosso amor pelas almas perdidas, o nosso amor pelas missões, o combustível é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor, é a vida perto do Senhor, essa percepção, é esse lugar. Mas, meus irmãos, o contrário também é verdade. Quanto mais perto do Senhor, quanto mais apaixonado pelo Senhor, nós desejamos e vamos desejar anunciar as boas novas do Senhor. Alguém apaixonado por Deus é alguém que anuncia o Evangelho. E ele não faz isso de forma assim
Vamos para o avanço dia 31, né? Não, dia 29. 30. É porque todos os dias somos missionários, né, irmão? Vão entendendo aí. Mas veja só, é naquele dia, é naquela hora, é naquele lugar, é naquele momento. Mas, meus irmãos, aquela pessoa apaixonada por Jesus, ele só tem um tema, né? Ele só tem uma pauta. Ele fala de Jesus porque ele é apaixonado pela glória de Jesus. E ele quer fazer de Jesus conhecido. Ele quer compartilhar essas boas novas de salvação. Coloquei, acho que eu fui muito audacioso, mas coloquei, tem uns pacotinhos de folhetos evangelísticos, vem com 100, né? Aí eu coloquei 2 no meu carro. Assim, de vez em quando eu, já vi o meu problema, de vez em quando, né? Tiro lá e tá, agora eu olho ali, tá, desço, faço alguma evangelização e tal. Mas assim, meus irmãos, sinto que é pouco. Sinto que podemos nos apaixonar pelo Senhor mais uma vez. Essa expressão está banalizada, né? Mas é voltar ao primeiro amor. É contar as maravilhas do Senhor. Lembremos que falamos ainda há pouco da expansão inédita. É um tempo, é aceitável, é agradável. Você inflama o meu coração, quero te amar mais uma vez. É o seu passado. Tem gente que vive do passado, da sua história, do seu legado, da época que era UPA, da época que era o MP, da época que apresentava... Que eu fiquei sabendo do casal Itiel e Clênio, vocês apresentavam na cidade vários SCCs, EJCs, né? Então, será que foi aquele tempo? O tempo é hoje, meus irmãos. É agora. Usa-me outra vez, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me da tua graça, ó Senhor, meu Deus. Vejamos, meus irmãos, essa expansão é inédita, essa resistência de Jonas assim é inexplicável, mas eu quero encerrar falando do propósito infalível de Deus. Hudson Taylor, grande missionário, ele diz que a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. De verdade. A obra de Deus começa difícil, se torna impossível, então é feita. A obra de Deus começou difícil por causa do coração de Jonas. Ela se torna impossível por causa desse endurecimento de Jonas. Então, ela é feita. Nós percebemos que ela é feita porque os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Se não tivesse sido Simonton, se aquele jovem não tivesse largado sua vida lá nos Estados Unidos para vir ao Brasil, teríamos aqui uma igreja. Se pensarmos nos planos eternos do Senhor, ele poderia ter usado qualquer um outro irmão ou qualquer um outro servo, não é verdade? Que o propósito dele não pode ser frustrado. Como falei para vocês, o maior obstáculo à obra missionária muitas vezes são os próprios missionários. Mas Deus quis se utilizar de homens fracos e de uma igreja frágil para cumprir seus benditos propósitos, para que a glória fosse dada somente a Ele. Eles estão aqui na embarcação, olhando para Jonas. Como é que você pode querer fugir desse Deus? Agora me dê uma saída, dê uma solução para a gente. Aí que eles vão dizer aí, no verso 11, né? Que solução você propõe? Nós temos um problema. O texto está assim, mostrando diversas formas a urgência desse momento, né? O verso 4 diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. Eles estão clamando no verso 6 para que não pereçamos. No verso 11 está dizendo, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. No verso 12 vai falar, esta grande tempestade, ou seja, o tempo está passando e eles estão numa situação cada vez mais desconfortável, mais difícil. Então eles chegam para Jonas. Se você nos colocou nessa situação, então nos dê também uma solução. E aqui nós percebemos duas soluções humanas. A primeira delas é parte de Jonas. O que é que ele diz? Piedosamente, me lance ao mar. E tudo isso vai passar. Tudo isso vai se resolver. Calma, Jonas. Deus não está atrás de mártires, nem de autopenitentes, mas de adoradores. De gente que reconheça a sua fragilidade, o seu pecado. Esse é o propósito.
Jonas, sem nenhum quebrantamento, sem nenhuma ponderação, e aqui eu estou julgando pela narrativa, ele percebe uma solução rápida, bilancear o mar. Era sacrificial? Era. Mas iria solucionar? O grande e maior problema deles não era Jonas. Jonas talvez fosse parte do problema. Se o problema dos viajantes fosse somente Jonas, aquilo seria resolvido. Mas se eu disser para vocês que o problema deles não era somente Jonas, mas eles mesmos. Por quê? Olha o verso 2. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas será que só contra Nínive? Não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se fosse para resolver o problema ali naquela embarcação, todos deveriam mergulhar de cabeça naquele mar. E aí, essa ira de Deus iria ser aplacada, mas sem salvação. Vocês percebem? Mas qual é a outra solução? Remar contra a maré. Vejam o que eles fazem no verso 3. Eles olham assim, mas rapaz, se esse Deus é poderoso, desse camarada, e a gente lançar esse homem fora, aí que a coisa vai ficar difícil para a gente aqui. Não faça isso não. Calma. Vamos buscar outra solução. O que é que eles fazem? Verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Por quê, irmãos? Porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles não consideraram no primeiro momento a opção de Jonas. Talvez você esteja sendo muito radical. Acho que não precisa disso tudo. Lembram que Pedro teve uma atitude parecida diante do Mestre Jesus? Porque quando Jesus dizia da necessidade de padecer, de que seria morto, mas ressuscitaria, o discípulo chamou Jesus à parte e disse o quê? Tem compaixão de ti. Ou seja, não seja tão rigoroso. Se Pedro estivesse aqui nesse barco, queria dizer, tem calma, Jonas, vamos resolver aqui, vai ter outra forma, vai ter outro jeito, vai ter outra solução, vamos encontrar outra saída. É uma salvação, em parte, mas que não resolve o problema. É um evangelho esvaziado do seu conteúdo. Nesses dias eu estava no centro da cidade, estava tendo lá um evangelismo bem interessante, pessoas estavam tocando seus tambores, alguns instrumentos lá com violão, passando pelas principais ruas do centro de Campina Grande, e estavam ali distribuindo, o método era diferente, eles estavam distribuindo rosas, e tinha lá um dizer, Jesus te ama. Jesus te ama. E quando eu me lembrei disso, eu também percebi que os meus dias estão ficando avançados. Porque tem uma canção antiga que diz assim, pregadores de rosas. Eu fiquei pensando, rapaz, se fosse um pastor assim, pentecostal, essa hora era aquela hora, né? Pregadores de rosas, preguem também os... Quem disse? Opa. Conhece? Preguem também os espinhos. Às vezes nós queremos, né, diminuir a mensagem, esvaziar a mensagem do evangelho, mas tem os espinhos. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso problema? O nosso problema é o pecado. E nem um homem comum é capaz de trazer solução. Nem que toda a embarcação ruísse ali, resolveria o problema. Ainda que Jonas fosse o melhor de todos os profetas e estivesse ali, suponhamos que o chamado dele fosse para Tarsis e que ele estivesse na rota certa e diante daquela situação, ainda assim, com os motivos certos, ele tivesse lançado ao mar. O grande problema de Tarsis, de Nínive, de Jonas, de Israel, do Catolé, não teria sido solucionado. A malícia subiu até o Senhor. Essa expressão, meus irmãos, sua malícia subiu até mim, eu me lembro de 2 episódios. Primeiro, lá em Gênesis 6, no contexto de Noé. O que foi que aconteceu ali? Foi a maldade dos homens, chegou até o céu. Deus ficou sabendo. No outro episódio tem Babel.
maldade desses homens. Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, Sodoma e Gomorra, né? Então eles foram visitar, a maldade chegou até mim. E na ocasião o Senhor Deus veio com ira. O Senhor Deus veio trazendo a sua espada, né? Mas por quê? Porque não houve arrependimento. Esse é o fato. Não é aquela coisa, Deus da graça, Deus, né, da ira, Antigo Testamento, Novo Testamento. Não. Lembremos que Deus, a missão de Deus sempre foi essa, de salvar, né? O seu bom propósito é esse. Qual a solução? Aqui, mais uma vez, nós olhamos. A sua malícia subiu até mim. Mas qual o propósito de Deus para com Nínive? Salvar. Nós vamos perceber isso mais na frente. Ele vai. E é por isso que Jonas se sente um tanto quanto resistente, porque sabe que Deus é misericordioso e vai ficar indignado, né? Daqui para frente esse missionário eu ia dizer que ia entrar na adolescência, mas não vou usar esse termo não, né? Vou usar esse termo não. Mas vai ficando revoltado e tal. A gente vai perceber o problema. Qual a solução, irmãos? Olha o que diz o verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Uma declaração de um povo ainda ignorante, né? Eles ainda se acham inocentes, mas sabem que, de alguma forma, a ira de Deus está ali. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Eles erguem Jonas, eles oram a Deus em temor. Senhor, tem misericórdia. E lançam Jonas ao mar. Jonas, ele vai ser guardado na barriga de um grande peixe. Vai passar uma semana dentro do grande peixe, viu? Domingo que vem ele sai. Nem sei quem vai tirar Jonas do grande peixe. Mas, meus irmãos, eles atiram Jonas ao mar. E eles fazem essa confissão. Temeram, pois, estes homens. Quem disse que temia a Deus? Jonas, tema ao Senhor. Eu sou hebreu, tema ao Senhor, dá sua credencial. Eu sou presbiteriano, eu sou calvinista, eu sou lá do Catolé. Esses homens, eles, em temor, quebrantados, percebendo que não há outra saída, eles lançam Jonas ao mar. E o termo vai voltar aqui. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Eu pergunto a vocês, o que é temer a Deus? É se arrepender. É se quebrantar. É entender que está diante de um Deus eterno e todo-poderoso. Eles levantam Jonas e ele é atirado ao mar. E no final diz assim: ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Tem uma congregação fluvial aqui. A gente já teve uma congregação aqui na Kombi. Era uma congregação, né? Para cima e para baixo. Era uma congregação dentro daquela Kombi. Aqui tem um povo que está adorando a Deus. Jonas é lançado ao mar e começa o culto. E eles começam a adorar e a reconhecer o senhorio, o poder e a graça desse Deus. Que Deus é esse que acalma a tempestade? Que Deus é esse que acalma o mar? Vocês lembram? Lembram? Jesus. Que Deus é esse que acalma a tempestade, que para os ventos? Meus irmãos, nós entendemos que Jesus, ele atendeu a esse imperativo divino com submissão. Porque ele veio para a nossa embarcação. Perdidos estávamos, mas ele veio com um propósito. Ele veio para ser lançado ao mar. Por causa das nossas ofensas. Ele sabia que Tarsis precisava, de que Nínive precisava, que Jonas precisava. E Jonas vai ser utilizado justamente para mostrar
profeticamente, como Jesus vai cumprir essa mensagem anunciada por Jonas, de maneira acidental, mas agora intencional. Ele que ficou, ele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse Jesus, e agora nós podemos exultar. Nós não precisamos andar temerosamente nessa embarcação por causa dos nossos pecados. A água está entrando, o barco vai virar. Se o Senhor Jesus for o teu Deus, os seus pecados estão perdoados. Se você crê no sacrifício do Senhor Jesus, você será salvo. Cristo promete. Ele não dormiu na missão, mas ele veio para cumprir todo o bom propósito. Por quê, meus amados irmãos? Porque esse era o grande propósito do Senhor. Essa era a sua grande missão. E se esse é um tempo de expansão inédita, Deus está chamando, o Senhor Jesus está chamando. Você pode se entregar a Ele de todo o seu coração. Você precisa se entregar ao Senhor. Mas eu quero trazer uma palavra aos missionários aqui. Para quem? Todos somos missionários. Resta saber se estamos em fuga ou em obediência. Eu fico pensando, será que há alguém esperando por você em alguma dessas embarcações perdidas no meio do mar? Será? Veja, meus irmãos, nós, nesse tempo, no poder do Senhor, em obediência, em amor, nós podemos cumprir essa preciosa missão. Uma das coisas que mais pode nos deixar chocados aqui nessa passagem, meus irmãos, é que esses viajantes, eles estão clamando, eles estão perecendo, eles estão sucumbindo, eles estão morrendo, e Jonas, ele não reage, ele não ora, ele não prega, ele não se compadece. Meus irmãos, será que o nosso coração não está da mesma forma? Será que a gente consegue perceber que o mundo, por mais calminho que esteja, as pessoas parecem tranquilas, elas andam bem vestidas, elas têm o seu bom emprego, elas têm a sua agenda, elas têm as suas fotos no Instagram, elas estão caminhando bem, elas têm os seus compromissos, elas estão fazendo faculdade, elas estão indo, voltando. Não se iludam, eles estão perdidos, perdidos. Eles clamam. E quem é que anuncia? Que o Senhor nos use para o louvor da sua glória. Tem uma canção de Logos que eu queria só recitar e chamar os irmãos para virem aqui à frente. Nem sei se eles vão cantar essa, mas eu botei só uma parte aqui no meu esboço, mas eu queria... Não vou conseguir ler toda, mas eu vou colocar a parte que eu coloquei aqui. Diz assim, é do Logos. Ele diz assim: você lembra quando foi que o Senhor o separou? Dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Será que você está nesse momento? Você lembra quando foi que o Senhor te separou? Entre os entes mais queridos. Tinha aquela turma lá, aquela turma de jovens, todos eram missionários, mas o Senhor olhou para você e disse assim: eu vou separar você para um chamado específico. Você lembra desse dia? O que foi que aconteceu? O Senhor te chama. O Senhor te chama. Ele olha para todos nós e ele pergunta: você lembra quando foi? Eu me lembro. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Continua valendo a pena.
se entregar ao Senhor. Não fujamos. Primeiro, porque não tem para onde a gente vai. E segundo, que Deus quer que a gente sinta essa alegria de fazer parte dessa missão. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Ó Deus, obrigado por tua palavra. Mais esse ensinamento, tantas vezes ouvido, mas que arde no nosso coração, Senhor. Não somos melhores do que Jonas, mas temos o mesmo Deus de Jonas. Deus misericordioso, bondoso. Obrigado por Jesus, o nosso Senhor, porque Ele se lançou nesse mar para aplacar a ira desse Deus eterno. Isso parece tão cruento, Senhor, mas é pura graça e misericórdia. Porque um morreu por todos, para que todo aquele que crê não morra mais, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus, essa é a mensagem que salvou o nosso pobre coração, é a mensagem suficiente para salvar todo aquele que clamar. Que o Senhor nos ajude, pois sejamos a tua voz aqui nessa terra, em cumprimento a essa missão, Deus. Amém. Vamos cantar, irmãos.